Sob o sol escaldante do deserto, um jovem de óculos escuros caros empurra um pequeno potro branco para dentro de um buraco cavado na areia. O animal relincha desesperadamente enquanto o homem joga pá após pá de areia sobre seu corpo trêmulo, deixando apenas sua pequena cabeça exposta. "Isso é o que acontece quando mexem comigo", murmura ele com um sorriso cruel antes de entrar em seu jipe luxuoso e partir. As horas passam impiedosamente. A língua ressecada do potro já não consegue emitir sons. Seus olhos começam a perder o brilho quando no horizonte uma silhueta aparece galopando furiosamente. A égua mãe do potro se aproxima, seus cascos golpeando a areia com força desesperada. Ela tenta desenterrá-lo, mas a areia continua caindo de volta. O tempo está acabando. Então, a égua faz algo que ninguém poderia imaginar. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol castigava impiedosamente o deserto quando Ahmad al-Rashid estacionou seu jipe luxuoso próximo a uma duna isolada. Seus óculos escuros de grife refletiam a vastidão dourada que se estendia até o horizonte. Com movimentos precisos, abriu o porta-malas e retirou uma pá nova, ainda com a etiqueta de preço colada. Seus sapatos italianos afundaram na areia enquanto ele se aproximava do pequeno potro branco que tremia, preso por uma corda. O animal era uma obra-prima da natureza, com pelagem que reluzia como neve sob o sol inclemente. Seus olhos grandes e expressivos observavam Ahmad com um misto de confusão e medo, como se não conseguisse compreender a transformação do homem que, até aquela manhã, sempre o tratara com aparente gentileza. O buraco foi tomando forma rapidamente. Ahmad trabalhava com a eficiência de alguém que planejara cada detalhe meticulosamente. Suas mãos delicadas, mais acostumadas a taças de cristal que ferramentas, agora se moviam com determinação sombria. O suor escorria por seu rosto, manchando sua camisa de seda, mas ele não se importava. A sede de vingança era mais forte que qualquer desconforto. Com um puxão brusco na corda, arrastou o potro para dentro do buraco. O animal relinchou em pânico, suas patas finas escorregando na areia solta enquanto tentava em vão escapar. Ahmad começou a jogar areia sobre o corpo trêmulo do animal, metodicamente, como se estivesse apenas preenchendo mais um formulário em seu escritório climatizado. "Isso é apenas o começo", disse, deixando apenas a cabeça do potro exposta. "Seu pai vai aprender que ninguém despreza minhas ofertas de negócios impunemente." Na fazenda Al-Hadid, a alguns quilômetros dali, a rainha do deserto agitava-se inquieta em seu estábulo. A égua puro-sangue árabe, campeã de inúmeras corridas, sentia que algo estava terrivelmente errado. Seu filhote havia desaparecido horas atrás, levado por Ahmad sob o pretexto de um passeio de rotina. O vínculo profundo entre mãe e filho, mais forte que qualquer barreira física, reverberava com uma angústia crescente. Ahmad entrou em seu jipe, ligando o ar-condicionado no máximo. Através do vidro fumê, observou o potro uma última vez. O pequeno animal havia parado de relinchar, como se entendesse a futilidade de seus apelos. Apenas seus olhos, grandes e acusadores, continuavam fixos no homem que o condenara. O jipe arrancou, deixando uma nuvem de poeira em seu rastro. Ahmad ligou o sistema de som de última geração, permitindo que as notas suaves de música clássica preenchessem o interior luxuoso. Em seu rosto, um sorriso de satisfação começava a se formar. Estava tão absorto em sua vingança que não notou um detalhe crucial. No espelho retrovisor, uma figura equina se destacava contra o horizonte. A rainha do deserto, impossível de ser contida por portas ou cercas quando seu instinto maternal soava o alarme, havia quebrado as travas de seu estábulo.
Suas patas poderosas, que já haviam conquistado as mais prestigiosas corridas do mundo árabe, agora marcavam a areia com determinação feroz. Seu focinho, testado por gerações de evolução no deserto, captava o rastro tênue deixado pelo jipe, misturado ao aroma inconfundível de seu filhote. No horizonte, nuvens escuras começavam a se formar, prenunciando uma das temidas tempestades de areia do deserto. O vento aumentava gradualmente, apagando pegadas e confundindo cheiros, mas a rainha do deserto não se deixaria deter. Seu galope ganhava velocidade, guiado por um instinto mais antigo que as próprias dunas que a cercavam. Em uma modesta aldeia beduína na borda do deserto, uma menina de 12 anos ergueu os olhos de seu trabalho com as cabras. Amira, conhecida entre seu povo pelo dom especial de compreender os animais, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As antigas histórias contadas por sua avó sobre os espíritos do deserto ecoaram em sua mente, e ela soube, com uma certeza que transcendia a lógica, que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O pequeno potro, enterrado na areia, observava o sol começar sua descida no céu com olhos cada vez mais cansados. Seu corpo jovem lutava contra o peso da areia, cada respiração um esforço cada vez maior. No ar, o cheiro de tempestade se intensificava, e com ele, uma promessa de que seu destino, assim como o de todos os envolvidos naquela trama de crueldade e redenção, estava prestes a mudar para sempre. Amira observava o céu, com preocupação crescente, enquanto reunia suas cabras no pequeno cercado ao lado da casa de barro e pedra. O vento começava a soprar mais forte, trazendo consigo o cheiro característico de tempestade. Seus longos cabelos negros dançavam ao sabor das rajadas, e ela podia sentir a eletricidade no ar, aquela sensação peculiar que precedia as grandes transformações. Amira, entre logo, menina, chamou sua avó Fátima da porta da casa. A anciã, cujo rosto marcado pelo tempo guardava a sabedoria de muitas estações no deserto, segurava firmemente seu xale contra o vento. A tempestade está chegando. Mas Amira hesitou. Algo além da tempestade a inquietava. Era aquela sensação, aquele chamado silencioso que só ela parecia capaz de ouvir. Desde pequena, possuía essa conexão especial com os animais, uma habilidade que sua avó dizia ser uma dádiva dos espíritos antigos do deserto. Fátima se aproximou da neta, seus olhos sábios, estudando o horizonte. Ela conhecia bem aquele olhar de Amira, já o tinha visto antes, quando a menina previu o nascimento difícil de um camelo, ou quando encontrou um falcão ferido dias antes de qualquer outro perceber sua presença. No horizonte, uma figura se materializou através da bruma de areia que começava a se formar. Era um cavalo, correndo como se próprio vento do deserto tivesse ganhado forma. Amira sentiu seu coração acelerar ao reconhecer as características inconfundíveis de um puro sangue árabe. A égua aproximou-se da aldeia em um galope majestoso, sua pelagem coberta de suor e poeira. Seus olhos, profundos e expressivos, revelavam uma inteligência quase sobrenatural. Ao ver Amira, o animal diminuiu o passo, aproximando-se com uma determinação que parecia contradizer todo o cansaço evidente em seu corpo. Amira deu um passo à frente, ignorando os avisos sussurrados dos adultos. A égua parou diante dela, seus olhos fixos nos da menina. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Uma comunicação silenciosa, mais profunda que palavras, estabeleceu-se entre elas. Fátima segurou o braço da neta com firmeza. A tempestade está chegando, Amira. Ninguém pode sair agora, nem mesmo para ajudar um animal em perigo. Nana, disse Amira, virando-se para a avó com determinação nos olhos. Lembra da história que você sempre conta? Sobre como nossos ancestrais sobreviveram no deserto seguindo os cavalos até encontrarem água?
Os espíritos antigos não nos enviariam um mensageiro sem razão, continuou Amira, sua voz ganhando força. Se não ajudarmos, algo terrível vai acontecer. Posso sentir. Tome, disse Fátima finalmente, removendo o amuleto do pescoço e colocando-o sobre a neta. Isto protegeu nossa família por gerações. Agora vai proteger você. Leve água e não se afaste da égua, instruiu Fátima, entregando um cantil para a neta. Ela conhece o deserto melhor que qualquer um de nós. Com um último olhar para sua avó, Amira inclinou-se sobre o pescoço da égua, sussurrando palavras de encorajamento. A rainha do deserto não precisou de mais incentivo. Como uma flecha disparada por um arco invisível, lançou-se em direção ao deserto, carregando consigo a única esperança de salvação para seu filhote. O deserto transformava-se rapidamente sob o céu que escurecia. A rainha do deserto galopava com uma urgência que desafiava seu evidente cansaço. Suas patas encontrando terreno firme, mesmo quando a areia começava a se movimentar com o vento crescente. Amira mantinha-se firmemente agarrada à crina da égua, seus olhos semicerrados contra a areia que começava a voar. O vento assobiava em seus ouvidos, carregando sons que lembravam antigas melodias beduínas. Amira recordou as histórias de sua avó sobre como o deserto às vezes cantava para aqueles que sabiam ouvir, guiando os viajantes perdidos de volta para casa. Agora, porém, não estavam procurando o caminho de volta, mas sim avançando cada vez mais fundo no coração das dunas. A égua seguia um caminho que apenas ela parecia conhecer, seu focinho ocasionalmente testando o ar como uma bússola viva. De repente, ela diminuiu o passo, suas orelhas se movendo nervosamente. Amira sentiu a mudança na postura do animal e inclinou-se para a frente, tentando enxergar através da cortina de areia que começava a se formar. Como em resposta, um relincho distante e fraco atravessou o ar agitado. Era um som que fez o coração de Amira apertar, um choro de desespero e exaustão. A rainha do deserto respondeu com um relincho próprio, mais forte e determinado, e acelerou novamente, agora com propósito renovado. Quando finalmente chegaram ao local, Amira precisou de alguns momentos para processar a cena diante dela. Parcialmente enterrado na areia, apenas sua cabeça visível, estava um dos mais belos potros que ela já vira. Sua pelagem branca estava manchada de areia, e seus olhos, embora turvos pelo cansaço, ainda brilhavam com uma centelha de vida. A rainha do deserto imediatamente começou a cavar com seus cascos, a areia voando em todas as direções. Amira juntou-se a ela, suas pequenas mãos trabalhando freneticamente para libertar o animal. Mas para cada punhado de areia que removiam, o vento parecia trazer o dobro de volta. Foi então que ela notou algo na areia, marcas de pneus ainda não completamente apagadas pelo vento. Seu coração acelerou ao perceber que isso não havia sido um acidente. Alguém havia deliberadamente enterrado o potro e o deixado para morrer. A rainha do deserto relinchou novamente, desta vez com um tom que Amira nunca havia ouvido antes, uma mistura de fúria e determinação. O animal recuou alguns passos e começou a cavar de uma maneira diferente, não mais aleatoriamente, mas em um padrão específico ao redor do potro. Amira observou fascinada, enquanto compreendia o que a égua estava fazendo. Em vez de tentar remover toda a areia, ela estava criando uma espécie de rampa, um declive suave que poderia permitir que o potro se libertasse por conta própria. O vento aumentava a cada minuto e a tempestade de areia estava prestes a atingir sua força total. O amuleto de Amira balançava em seu pescoço, os símbolos ancestrais brilhando tenuemente sob a luz difusa.
A pequena câmera escondida continuava registrando silenciosamente cada momento daquela extraordinária parceria entre humano e animal. Trabalhando juntas, Amira e a égua finalmente conseguiram criar um caminho de escape. O potro, entendendo instintivamente o que deveria fazer, começou a se mexer, suas patas encontrando apoio na rampa improvisada. Com um esforço tremendo, ele conseguiu se libertar, cambaleando ao ficar de pé. A rainha do deserto imediatamente se posicionou ao lado do filho, seu corpo servindo como apoio para as pernas trêmulas do potro. Amira rapidamente ofereceu água de seu cantil, deixando que o animal bebesse pequenos goles, como sua avó havia ensinado para casos de desidratação severa. Mas quando se virou para tentar identificar a direção da aldeia, seu coração afundou. A tempestade havia transformado completamente a paisagem. As dunas familiares haviam desaparecido, substituídas por formas irreconhecíveis moldadas pelo vento furioso. O potro, ainda fraco, encostou seu focinho no ombro de Amira como se buscasse conforto. A rainha do deserto mantinha-se alerta, seus olhos perscrutando a paisagem em transformação. E foi naquele momento, cercados pela fúria crescente do deserto, que Amira compreendeu. Salvar o potro havia sido apenas o primeiro desafio. Sobreviver à tempestade seria o próximo. A tempestade de areia avançava como uma parede marrom alaranjada, devorando o horizonte. Amira sabia que tinham apenas minutos antes que a fúria do deserto os alcançasse. Seus olhos vasculharam freneticamente a paisagem em busca de qualquer formação rochosa que pudesse servir de abrigo. A rainha do deserto mantinha-se extraordinariamente calma, considerando a situação. Com movimentos deliberados, ela começou a guiar seu filhote em uma direção específica, não para longe da tempestade, mas ligeiramente diagonal a ela. Amira, lembrando-se dos ensinamentos de sua avó sobre confiar nos instintos dos animais do deserto, decidiu seguir a égua. O vento agora uivava ao redor deles, carregando não apenas areia, mas também as memórias de milhares de anos de histórias do deserto. Amira puxou seu lenço sobre o nariz e a boca, protegendo-se como sua avó havia ensinado. O potro, ainda fraco da provação anterior, cambaleava ocasionalmente, mas sua mãe permanecia constantemente ao seu lado, oferecendo apoio. Foi quando a primeira rajada forte os atingiu que Amira avistou algo através da cortina de areia. Uma formação rochosa e irregular que se erguia como uma sentinela solitária no meio do deserto. Seu coração saltou ao reconhecer os sinais que sua avó havia descrito tantas vezes. As antigas marcas nas rochas, feitas pela água há milhares de anos, indicando a possível presença de um abrigo natural. A rainha do deserto já estava se dirigindo para lá, como se tivesse conhecido o local durante toda a sua vida. Enquanto se aproximavam, Amira começou a distinguir a entrada de uma pequena caverna, parcialmente escondida por rochas caídas. Era estreita, mas parecia profunda o suficiente para oferecer proteção. Com o último resquício de suas forças, o potro conseguiu se arrastar para dentro do abrigo, seguido de perto por sua mãe. Amira entrou por último, justamente quando a tempestade os alcançava com toda a sua força. O som era ensurdecedor, como se todos os djinns do deserto estivessem dançando do lado de fora. No interior da caverna, a escuridão era quase completa, quebrada apenas pela luz difusa que entrava pela abertura. Amira deixou seus olhos se adaptarem lentamente, percebendo que o espaço era maior do que parecia inicialmente. As paredes de pedra ofereciam uma proteção bem-vinda contra o vento uivante. Enquanto seus olhos continuavam se ajustando à penumbra, Amira começou a notar detalhes nas paredes da caverna que fizeram seu coração acelerar. Pinturas antigas cobriam a rocha,
figuras de cavalos, humanos e símbolos que pareciam dançar à luz fraca que entrava pela abertura. A rainha do deserto moveu-se com cuidado pelo espaço, como se também estivesse ciente da importância histórica do local. O potro, exausto, havia se deitado em um canto onde a areia se acumulara ao longo dos anos, formando uma cama natural. Amira aproveitou esse momento de relativa calma para examinar melhor o jovem animal. Seus músculos tremiam de exaustão, mas não havia ferimentos graves visíveis. Ofereceu mais água de seu cantil, que o potro aceitou gratamente. Enquanto o observava beber, notou algo extraordinário em sua pelagem, um padrão de manchas que formava um desenho peculiar, quase idêntico a um dos símbolos nas paredes da caverna. "Não pode ser coincidência", murmurou ela, olhando alternadamente para o potro e para a antiga pintura rupestre. Seu amuleto emitia um brilho suave na escuridão, os símbolos ancestrais parecendo responder à energia do lugar. A pequena câmera escondida continuava documentando silenciosamente aquele momento extraordinário, capturando a conexão única entre os cavalos e aquele espaço sagrado. O som da tempestade começou a adormecer Amira, seu corpo finalmente sentindo o peso do cansaço após a intensa missão de resgate. Seus olhos pesados observavam as sombras dançarem nas paredes antigas, e ela não pôde deixar de pensar que havia algo maior em movimento, algo que ia além do cruel ato que havia trazido todos eles até ali. Antes de adormecer, sua última visão foi do potro, seu padrão misterioso brilhando tenuemente na escuridão, como se os próprios espíritos do deserto o tivessem marcado para um propósito especial. O que nenhum deles sabia naquele momento era que aquela marca seria a chave para muito mais do que sua sobrevivência imediata. Seria o catalisador para uma transformação que afetaria toda a região. Amira acordou com o silêncio. Após a fúria ensurdecedora da tempestade, a quietude repentina parecia quase palpável. A luz do amanhecer filtrava-se pela entrada da caverna, criando padrões dourados nas antigas paredes pintadas. O ar estava carregado com o cheiro característico do deserto após uma tempestade. Uma mistura de areia molhada e minerais expostos. A rainha do deserto já estava de pé, seu corpo elegante, posicionado protetoramente próximo ao filho que ainda dormia. Seus olhos inteligentes encontraram os de Amira, comunicando uma compreensão silenciosa de que haviam sobrevivido não apenas à crueldade humana, mas também à fúria dos elementos. O potro acordou com o som de sua voz, erguendo a cabeça graciosamente. Parecia mais forte após o descanso, seus olhos brilhando com uma vivacidade renovada. Quando ele se levantou, a luz do sol incidiu diretamente sobre sua pelagem, fazendo o padrão especial em seu pelo brilhar como prata líquida. Amira aproximou-se das pinturas rupestres, agora claramente visíveis à luz do dia. Seus dedos traçaram gentilmente os contornos dos símbolos antigos, maravilhando-se com a precisão dos desenhos que haviam sobrevivido por milênios. Um, em particular, chamou sua atenção. A figura de um cavalo com marcações idênticas às do potro, cercado por símbolos que representavam água e renovação. "As histórias eram verdadeiras", murmurou ela, recordando os contos de sua avó sobre os cavalos espírito, mensageiros dos antigos que apareciam em tempos de grande necessidade. "Você não é um potro comum, é?" Um som distante chamou a atenção de todos, o rugido de motores aproximando-se. Amira correu para a entrada da caverna, seu coração acelerando ao ver uma nuvem de poeira no horizonte. Vários veículos se aproximavam, seus contornos ainda indistintos na distância. Sua voz falhou ao lembrar-se das marcas de pneus próximas ao local onde o potro havia sido enterrado. Quem quer que tivesse cometido aquela crueldade poderia estar entre os que se aproximavam.
Seu amuleto pareceu pesar mais em seu pescoço, lembrando-a da pequena câmera escondida que havia registrado tudo. Se as pessoas que se aproximavam eram as mesmas que haviam tentado ferir o potro, aquelas imagens poderiam ser a única prova de seu crime. Com movimentos rápidos, Amira começou a apagar suas pegadas na entrada da caverna. Anos, vivendo no deserto, haviam-lhe ensinado como se tornar invisível quando necessário. Os cavalos, demonstrando uma compreensão quase sobrenatural, recuaram mais para dentro da caverna, onde as sombras os ocultariam de olhos curiosos. O som dos motores estava mais próximo agora, acompanhado por vozes que o vento carregava em fragmentos indistintos. Amira posicionou-se estrategicamente atrás de uma rocha próxima à entrada, de onde poderia observar sem ser vista. O primeiro veículo a aparecer era um jipe luxuoso, idêntico ao que havia deixado as marcas de pneus no local do crime. No volante estava um homem jovem em roupas caras, seus óculos escuros refletindo o sol da manhã. Seu rosto bonito estava contorcido em uma expressão de preocupação que Amira instintivamente sentiu ser falsa. Outros veículos o seguiam, alguns pertencentes à fazenda Al-Hadid, outros parecendo fazer parte de uma equipe de busca oficial. As pessoas começavam a descer dos carros, suas vozes agora claramente audíveis. Amira sentiu seu coração apertar ao reconhecer a falsidade em suas palavras. Este era o homem que havia enterrado o potro e agora fingia liderar sua busca. Sua mão apertou o amuleto, sentindo o contorno da pequena câmera escondida. Ali estava a prova de sua crueldade, aguardando o momento certo para ser revelada. A manhã no deserto havia apenas começado, e com ela, uma nova fase dessa história estava prestes a se desenrolar. O que nenhum dos participantes dessa busca imaginava era que, escondidos na caverna antiga, os verdadeiros guardiões do deserto aguardavam o momento certo para revelar uma verdade muito maior que a crueldade de um homem. Ahmad al-Rashid caminhava entre as dunas com passos estudadamente preocupados, chamando pelo potro com uma voz que soava sincera, apenas para aqueles que não conheciam sua verdadeira natureza. Seus sapatos italianos, já arruinados pela areia, deixavam pegadas profundas que lembravam Amira daquelas que havia visto no local do crime. Precisamos nos dividir em grupos, ele comandou, sua autoridade natural fazendo com que os outros automaticamente seguissem suas orientações. O animal pode estar ferido ou desorientado após a tempestade. Dentro da caverna, a rainha do deserto mantinha-se absolutamente imóvel, como se compreendesse a necessidade de silêncio absoluto. O potro, pressionado contra o corpo da mãe, parecia igualmente consciente do perigo. A luz que entrava pela abertura da caverna criava um brilho suave em suas marcações especiais, mas as sombras profundas os mantinham ocultos. O coração de Amira saltou. As pegadas que ela não havia conseguido apagar completamente agora ameaçavam revelar seu esconderijo. Seus dedos apertaram instintivamente o amuleto, sentindo o contorno da câmera escondida como um lembrete silencioso de que possuía a verdade registrada. Ahmad aproximou-se da área indicada, seus olhos astutos examinando o terreno. "São recentes", declarou ele, agachando-se para estudar melhor as marcas. "E parecem ser de 2 animais. A égua deve ter encontrado o potro. A tempestade pode ter forçado os animais a procurar abrigo", continuou ele, erguendo-se e limpando a areia de suas roupas caras. "Verifiquem todas as formações rochosas da área." Amira sentiu seu estômago afundar. Era apenas questão de tempo até que descobrissem a caverna. Seu cérebro trabalhava freneticamente, tentando formular um plano. Foi então que notou algo extraordinário. O potro havia se movido mais para dentro da caverna,
posicionando-se exatamente sob uma antiga pintura rupestre que retratava seu padrão especial. A coincidência era impressionante demais para ser ignorada. As histórias de sua avó sobre os cavalos espírito e os lugares sagrados do deserto começaram a fazer mais sentido. Este não era apenas um esconderijo, era um santuário, protegido por forças mais antigas que as próprias dunas. Mas não era a caverna onde Amira e os cavalos se escondiam, era outra abertura, alguns metros à direita. Ahmad rapidamente organizou um grupo para explorar o local, sua voz traindo uma urgência que apenas Amira compreendia completamente. Enquanto a atenção de todos estava voltada para a outra caverna, Amira notou algo ainda mais extraordinário. A rainha do deserto havia se posicionado de uma maneira específica, seu corpo bloqueando qualquer reflexo de luz que pudesse denunciar sua presença. Era como se o animal entendesse perfeitamente a necessidade de permanecer oculto. O sol estava alto agora e o calor começava a se tornar opressivo. Amira podia ver que alguns membros da equipe de busca já demonstravam sinais de cansaço. Ahmad, no entanto, mantinha-se determinado, seus olhos constantemente varrendo a paisagem. O deslize não passou despercebido por Amira. Era a primeira vez que a verdadeira natureza de Ahmad transparecia em suas palavras. Sua preocupação era com o valor monetário do animal, não com seu bem-estar. Amira sentiu o peso do momento. Não era apenas uma questão de proteger dois animais de um homem cruel. Era sobre preservar algo muito mais antigo e sagrado, uma ligação entre o passado e o presente que poderia mudar o futuro de toda a região. A busca continuava lá fora, mas dentro da caverna, uma energia antiga e poderosa parecia crescer. O amuleto no pescoço de Amira vibrava suavemente, como se respondesse a essa força primitiva. A pequena câmera continuava registrando, documentando não apenas um crime, mas o despertar de algo muito maior. Algo que nem mesmo Ahmad, com todo o seu poder e riqueza, poderia controlar. O sol atingiu seu ponto mais alto no céu, e com ele veio uma revelação que mudaria o curso de tudo. Ahmad, frustrado com a busca infrutífera, havia se afastado do grupo para fazer uma ligação. Amira, ainda escondida, conseguia ouvir claramente suas palavras graças ao silêncio do deserto e à acústica peculiar entre as rochas. "Não me importa quanto custe", sussurrava ele furiosamente ao telefone. "Preciso que você encontre esse potro antes que alguém mais o faça. Se descobrirem o que fizemos... Não me venha com desculpas. Aquele velho tolo do Al-Hadid me humilhou na frente de todo o conselho quando recusou vender a fazenda. Achava que enterrar seu precioso potro seria suficiente, mas agora... O som de pedras rolando interrompeu seu monólogo. Ahmad virou-se bruscamente, mas era apenas um lagarto do deserto fugindo do calor. Mesmo assim, o momento de tensão fez com que seu telefone escorregasse de suas mãos suadas, caindo na areia com um baque surdo. Quando ele se abaixou para pegar o aparelho, algo chamou sua atenção. Um brilho metálico, parcialmente enterrado na areia. Intrigado, Ahmad escavou o objeto com seus dedos bem cuidados, revelando uma antiga moeda de ouro com inscrições em árabe clássico. Seus olhos brilharam com cobiça renovada. Se havia uma moeda antiga ali, poderia haver mais. Seu cérebro ágil para negócios rapidamente calculou as possibilidades. Um sítio arqueológico inexplorado poderia valer tanto quanto toda a fazenda Al-Hadid. Dentro da caverna sagrada, algo extraordinário acontecia. O potro, como se sentisse a energia do momento, havia se posicionado exatamente sob um feixe de luz que entrava por uma fenda no teto da caverna. Suas marcações especiais brilhavam intensamente, criando reflexos que dançavam nas antigas pinturas rupestres. A rainha do deserto observava seu filho com uma calma majestosa,
como se soubesse que aquele momento havia sido predestinado. Amira, dividida entre observar Ahmad e o fenômeno dentro da caverna, sentiu seu amuleto esquentar levemente contra sua pele. Foi então que o verdadeiro significado das antigas pinturas se revelou. As marcações no potro não eram apenas semelhantes aos símbolos nas paredes. Elas formavam um mapa que mostrava a localização de algo muito mais valioso que ouro ou artefatos antigos. A fonte de água que havia sustentado as tribos do deserto por milênios. Água, sussurrou Amira, lembrando-se das histórias de sua avó sobre como os cavalos espírito sempre apareciam para guiar o povo nos momentos de maior necessidade. Vocês estão tentando nos mostrar onde encontrar água. Ouviram isso? Perguntou um dos homens, voltando-se na direção da caverna sagrada. Seguindo o olhar do animal, Amira notou uma passagem estreita, quase invisível, que se abria para o interior da rocha. As pinturas rupestres pareciam apontar para aquela direção, suas linhas antigas convergindo como setas silenciosas. Foi nesse momento que a rainha do deserto fez seu movimento. Com uma graça surpreendente para seu tamanho, ela guiou seu filhote em direção à passagem oculta. Amira compreendeu instantaneamente. Não estavam apenas se escondendo, estavam seguindo um caminho ancestral. E a passagem era antiga, mas não natural. Mãos humanas haviam alargado e suavizado suas paredes há muito tempo, criando um caminho que serpenteava para dentro da rocha. O amuleto de Amira, com sua câmera escondida, registrava cada momento dessa jornada extraordinária. Lá fora, a voz de Ahmad ficava cada vez mais distante, enquanto ele organizava os homens para uma escavação improvisada. Sua ganância o havia distraído momentaneamente de sua busca original, dando a Amira e aos cavalos a oportunidade que precisavam. O que nenhum deles sabia naquele momento era que aquela passagem secreta não levava apenas a um esconderijo temporário. Conduzia a uma descoberta que mudaria o equilíbrio de poder em toda a região. Uma verdade antiga que havia esperado pacientemente pelo momento certo de ser revelada. A passagem secreta descia em uma espiral suave, suas paredes cobertas por símbolos que brilhavam tenuemente sob a luz que se infiltrava através de pequenas fendas no teto rochoso. O ar ficava mais fresco à medida que avançavam, carregando um cheiro peculiar de terra úmida, um aroma quase esquecido naquela região do deserto. A rainha do deserto liderava o caminho com uma confiança surpreendente, como se tivesse percorrido aquela rota centenas de vezes. O potro a seguia de perto, suas marcações especiais ocasionalmente capturando e refletindo a luz das fendas, projetando padrões nas paredes que se alinhavam perfeitamente com os antigos símbolos gravados na rocha. É como se vocês estivessem lendo um mapa que sempre esteve aqui, sussurrou Amira, maravilhada com a forma como os padrões do potro complementavam as inscrições antigas. De repente, a passagem se abriu em uma câmara circular impressionante. O teto era alto e dômico, com várias aberturas naturais que permitiam a entrada de feixes de luz. No centro da câmara, um pequeno lago subterrâneo refletia essa luz, criando padrões dançantes nas paredes. A rainha do deserto aproximou-se calmamente do lago, permitindo que seu filhote bebesse primeiro. O potro, ao se inclinar sobre a água, criou um efeito extraordinário. Seus reflexos, amplificados pela superfície cristalina, projetaram suas marcações especiais por toda a câmara, revelando detalhes nas paredes que antes estavam ocultos. Amira girou lentamente, absorvendo cada detalhe. As paredes da câmara eram um registro da história de seu povo, não apenas pinturas e símbolos, mas um mapa completo dos aquíferos subterrâneos que um dia haviam sustentado uma civilização próspera no deserto.
O amuleto em seu pescoço parecia vibrar em resposta à energia do lugar, sua pequena câmera capturando silenciosamente cada detalhe dessa descoberta extraordinária. Amira sabia que estas imagens seriam mais que apenas a prova do crime de Ahmad. Seriam o testemunho de algo muito mais profundo e significativo. Um som distante chamou sua atenção. Vozes e o ruído de pedras sendo movidas ecoavam através da passagem. A equipe de busca devia ter encontrado a entrada do túnel. A rainha do deserto ergueu a cabeça alertamente, mas não demonstrou pânico. Em vez disso, moveu-se para uma das paredes da câmara e pressionou seu focinho contra um símbolo específico. Para espanto de Amira, uma seção da parede deslizou silenciosamente, revelando outra passagem. Vocês realmente conhecem todos os segredos deste lugar, não é? A nova passagem era diferente da primeira, mais ampla e claramente moldada por mãos humanas. Nas paredes, Amira reconheceu símbolos que sua avó havia lhe ensinado, marcações antigas que contavam a história de uma aliança entre seu povo e os cavalos do deserto. O som de vozes excitadas ecoou pela câmara principal. A equipe de busca havia encontrado o lago subterrâneo. A voz de Ahmad se destacava entre as outras, já planejando como explorar comercialmente a descoberta. Amira sentiu uma onda de indignação. A água sempre fora sagrada para seu povo, um presente dos espíritos que deveria ser compartilhado, não comercializado. O potro, como se sentisse sua frustração, pressionou gentilmente seu focinho contra seu ombro. A passagem continuava serpenteando, e Amira podia sentir que estavam subindo novamente. O ar começava a ficar mais quente, sugerindo que estavam se aproximando da superfície. Mas algo lhe dizia que não estavam apenas fugindo, estavam sendo guiados para um propósito maior. Sua avó sempre dizia que os espíritos do deserto nunca revelavam seus segredos sem um motivo. Se os cavalos espírito haviam escolhido este momento para revelar a existência dos aquíferos antigos, devia haver uma razão mais profunda que apenas escapar de Ahmad. A nova passagem emergiu finalmente à superfície, não em meio às dunas, mas em um pequeno cânion que Amira nunca havia visto antes. As paredes rochosas se erguiam à sua volta como guardiãs silenciosas, suas superfícies cobertas por ainda mais pinturas rupestres. O sol da tarde criava sombras alongadas que pareciam dar vida às antigas figuras. "É um santuário", sussurrou Amira, reconhecendo os símbolos sagrados que sua avó havia lhe ensinado. Um lugar onde nossos ancestrais celebravam a conexão entre os cavalos e a água. A rainha do deserto moveu-se com reverência pelo espaço, como se reconhecesse sua importância histórica. O potro a seguia de perto, suas marcações especiais criando reflexos que dançavam sobre as antigas pinturas. Era impossível não notar como os padrões em sua pelagem se repetiam nas paredes do cânion, como se os artistas antigos tivessem previsto sua chegada. Um som distante de motores fez Amira se sobressaltar. A equipe de busca devia estar se reorganizando após a descoberta do lago subterrâneo. Era apenas questão de tempo até que também encontrassem este lugar. Como em resposta, o potro se aproximou de uma parede específica do cânion. Suas marcações, alinhadas com os símbolos antigos, criaram um efeito surpreendente. Revelaram um mapa completo do sistema de aquíferos subterrâneos, muito mais extenso do que a primeira câmara sugeria. Amira estudou o mapa com atenção crescente. Segundo as marcações, a água não se limitava àquela área. Havia uma rede inteira de canais e reservatórios naturais se estendendo por toda a região, incluindo as terras de sua aldeia. O som dos motores estava mais próximo agora. A rainha do deserto moveu-se inquieta, mas não demonstrou intenção de fugir.
Em vez disso, posicionou-se de forma que a luz do sol poente iluminasse perfeitamente as marcações de seu filhote contra a parede do cânion. Amira percebeu que era hora de agir. Removeu o amuleto do pescoço e verificou a pequena câmera escondida. Havia registrado tudo: a crueldade de Ahmad, o resgate do potro, a descoberta do lago subterrâneo e agora este mapa ancestral que poderia salvar toda a região da seca. O primeiro veículo apareceu na entrada do cânion, o jipe luxuoso de Ahmad. Ele desceu do carro com pressa, seus olhos brilhando com uma mistura de triunfo e cobiça ao ver os cavalos. Outros veículos começavam a chegar, trazendo membros da equipe de busca e alguns moradores locais que haviam se juntado ao grupo. Ahmad já gesticulava grandiosamente, como se fosse o dono do lugar. Amira sentiu seu sangue ferver ao ver como ele já planejava comercializar algo tão sagrado. Mas antes que pudesse protestar, notou algo extraordinário. O potro havia se movido para o centro do cânion, onde um raio do sol poente criava um efeito espetacular. Os moradores locais, reconhecendo os símbolos sagrados de suas tradições, começaram a murmurar entre si. Mesmo os membros da equipe de busca pareciam impressionados com o espetáculo. Foi nesse momento que Amira soube exatamente o que precisava fazer. Sua avó sempre dizia que o conhecimento antigo só se revelava quando era necessário, e agora ela entendia o verdadeiro propósito de tudo isso. Com o amuleto firmemente em suas mãos e os cavalos como testemunhas silenciosas, ela deu um passo à frente. A verdade precisava ser revelada, não apenas sobre o crime de Ahmad, mas sobre algo muito maior: o verdadeiro significado da água no deserto e a sabedoria ancestral que havia protegido esse conhecimento por gerações. O sol poente continuava criando um espetáculo extraordinário através das marcações do potro, projetando símbolos ancestrais nas paredes rochosas. Os moradores locais, reconhecendo os padrões sagrados, começaram a se ajoelhar em reverência. "Não", respondeu Amira, sua voz firme. "Estamos falando da sobrevivência de todo o nosso povo." Ela apontou para as paredes do cânion. "Olhem bem para estes símbolos. Não são apenas decorações, são um mapa do sistema de água que sustenta toda a região." Um dos anciãos da aldeia, que havia se juntado ao grupo de busca, aproximou-se das paredes, seus olhos arregalados em reconhecimento. "As antigas histórias eram verdadeiras", murmurou ele. "Os cavalos espírito realmente guardavam o segredo das águas." A rainha do deserto moveu-se majestosamente pelo espaço, seu filho ao seu lado. A luz do sol, refletindo nas marcações do potro, continuava revelando detalhes do mapa nas paredes do cânion. Era impossível negar a conexão entre os padrões em sua pelagem e os símbolos ancestrais. "Vejam", continuou Amira, apontando para uma sequência específica de símbolos. "Estes canais subterrâneos se conectam com todos os poços antigos da região. Nossos ancestrais construíram todo um sistema de distribuição de água." Ahmad, percebendo que estava perdendo o controle da situação, tentou uma nova abordagem. "Isso é ainda melhor. Podemos controlar todo o fornecimento de água da região. Imaginem os lucros." Neste momento, ela ergueu o amuleto, revelando a pequena câmera escondida. "E tenho aqui a prova de que você não é digno de confiança. Este amuleto registrou tudo, inclusive quando você enterrou o potro no deserto para se vingar do pai dele." "E nós temos a verdade", interrompeu uma voz familiar. Fatima, a avó de Amira, emergiu da multidão. "A verdade que os espíritos do deserto preservaram através de gerações, esperando o momento certo para ser revelada." A rainha do deserto relinchou suavemente, como se aprovasse as palavras da anciã. O potro
Suas marcações ainda brilhando no sol poente, aproximou-se de Amira e sua avó, criando uma imagem que parecia saída diretamente das antigas lendas. Ahmad olhou ao redor, percebendo que estava perdendo apoio rapidamente. Seus próprios homens pareciam hesitantes, impressionados pela magnitude da descoberta e seu significado cultural. O sol lançava seus últimos raios no cânion, criando um espetáculo final de luz e sombra através das marcações do potro. Os símbolos nas paredes pareciam pulsar com vida própria, contando uma história mais antiga que o próprio deserto. A batalha pela água do deserto estava apenas começando, mas naquele momento, sob o céu flamejante do entardecer, algo havia mudado fundamentalmente. O poder não residia mais no dinheiro ou na influência, mas na verdade ancestral que havia sobrevivido através dos séculos, guardada na pelagem de um jovem potro e no coração corajoso de uma menina do deserto. Ahmad estava encurralado, mas como uma serpente acuada, tornava-se ainda mais perigoso. Seus olhos percorreram rapidamente o grupo reunido, calculando suas opções. Com um movimento brusco, sacou seu telefone do bolso. Talvez vocês não entendam como o mundo moderno funciona, disse ele, seus dedos deslizando pela tela. Já registrei a descoberta do lago subterrâneo. Meus advogados estão preparando os documentos para reivindicar os direitos de exploração. Em questão de horas, este lugar estará legalmente sob meu controle. Fatima deu um passo à frente, seu rosto sereno apesar da ameaça. Você pode ter registrado o lago, Ahmad al-Rashid, mas não pode registrar a sabedoria dos anciãos. Olhe novamente para as paredes. Impossível, murmurou Ahmad, seu rosto perdendo a cor. Nossos ancestrais eram mais sábios do que você imagina, disse Fatima, um leve sorriso em seus lábios. Eles não apenas preservaram o conhecimento dos aquíferos, mas também garantiram legalmente sua proteção. Mentiras! Gritou Ahmad, sua fachada de sofisticação começando a rachar. Vocês forjaram isso. É impossível que esses desenhos primitivos tenham algum valor legal. Ahmad recuou um passo, mas o oficial continuou. Temos evidências de várias violações em suas outras propriedades. E agora, com o vídeo da jovem Amira... Fatima sorriu, orgulhosa de sua previsão em adaptar o amuleto tradicional. Os tempos mudam, Ahmad, mas a verdade permanece. Os espíritos do deserto apenas escolhem novas formas de se manifestar. Você está preso, Sr. al-Rashid, declarou o oficial, por tentativa de assassinato de animal protegido, invasão de sítio arqueológico e tentativa de apropriação ilegal de recursos hídricos. Os cavalos espírito retornaram, disse ele, sua voz embargada de emoção. Como nas antigas profecias, eles nos mostraram o caminho para a água quando mais precisávamos. A noite começava a cair sobre o deserto, mas uma nova esperança nascia. Os aquíferos subterrâneos, agora legalmente protegidos como patrimônio cultural, garantiriam a sobrevivência não apenas da aldeia, mas de toda a região. Fatima olhou para sua neta com orgulho. Agora começamos a restaurar o conhecimento antigo. Os cavalos espírito nos mostraram o caminho. Cabe a nós honrar sua sabedoria e garantir que a água continue sendo um presente compartilhado por todos. Os dias que se seguiram à descoberta do cânion sagrado transformaram completamente a vida na região. Especialistas em arqueologia e história antiga chegavam diariamente, maravilhados com a complexidade do sistema de aquíferos e a sofisticação das marcações nas paredes. Mas para os moradores locais, a maior maravilha continuava sendo o potro com suas marcações especiais. O jovem animal havia se recuperado completamente de sua terrível experiência no deserto. Sob os cuidados dedicados de Amira e a proteção constante de sua mãe, ele crescia mais forte a cada dia.
Suas marcações, longe de desbotarem como alguns temiam, pareciam ficar ainda mais nítidas, especialmente durante o nascer e o pôr do sol. Numa manhã particularmente significativa, Amira chegou ao cânion para encontrar uma pequena multidão já reunida. O Conselho de Anciãos havia convocado uma reunião especial e representantes de todas as aldeias da região estavam presentes. O sol nascia no horizonte, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Chegou a hora, anunciou o líder do conselho, sua voz grave ecoando pelas paredes rochosas. Por gerações, nosso povo guardou as histórias dos cavalos espírito, esperando seu retorno. Agora que a profecia se cumpriu, devemos decidir como honrar este presente dos ancestrais. A rainha do deserto e seu filhote estavam presentes, como haviam estado em todos os momentos importantes desde a descoberta. O potro, agora mais crescido, mantinha uma postura digna ao lado de sua mãe, suas marcações especiais brilhando sob a luz da manhã. Fátima, respeitada mais do que nunca por sua sabedoria em preservar as tradições enquanto abraçava o novo, tomou a palavra. Os aquíferos não são apenas água sob a terra. São as veias do próprio deserto, carregando vida através das gerações. Nossos ancestrais entenderam isso e criaram um sistema não apenas para extrair água, mas para protegê-la e garantir que fluísse eternamente. Um murmúrio de aprovação percorreu a multidão. O oficial do Departamento de Proteção ao Patrimônio Cultural, que havia se tornado um aliado valioso, apresentou os documentos que havia preparado. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. O potro, que havia permanecido quieto até então, caminhou deliberadamente até o centro do cânion. Sob a luz crescente do sol, suas marcações começaram a brilhar com uma intensidade nunca vista antes. Os símbolos nas paredes do cânion pareceram responder ao fenômeno, revelando novos padrões e conexões. Era como se uma linguagem antiga estivesse ganhando vida diante de seus olhos, contando não apenas a história do passado, mas mostrando um caminho para o futuro. Os especialistas presentes rapidamente confirmaram a descoberta. O sistema de aquíferos era mais sofisticado do que haviam imaginado inicialmente. Os antigos construtores não haviam apenas localizado as fontes de água, mas haviam desenvolvido um método sustentável de utilizá-las, garantindo sua renovação constante. É um sistema vivo, explicou um dos cientistas, sua voz tremendo de emoção. Eles criaram um ciclo perfeito de extração e recarga natural. Se seguirmos estas indicações, a água nunca acabará. Amira, que havia crescido tanto em sabedoria quanto em estatura desde o início dessa jornada, aproximou-se do jovem animal. Você não é apenas um mensageiro, sussurrou ela, acariciando seu pescoço. É um guardião, como seus ancestrais antes de você. O potro relinchou suavemente, um som que ecoou pelas paredes do cânion como música antiga. Seu corpo jovem e forte projetava sombras nas paredes que pareciam dançar com os símbolos milenares, unindo passado e presente em uma promessa para o futuro. A decisão que seria tomada naquela manhã não afetaria apenas o destino da água no deserto. Definiria o futuro de toda uma forma de vida, uma conexão sagrada entre homem, animal e terra que havia sobrevivido através dos milênios, esperando pacientemente o momento de renascer. O Conselho de Anciãos tomou sua decisão com a sabedoria acumulada de gerações. Um novo sistema de gestão das águas seria estabelecido, combinando o conhecimento ancestral com a tecnologia moderna, mas sempre respeitando os princípios sagrados que haviam preservado os aquíferos por milênios. Este conhecimento será compartilhado com todas as aldeias da região, anunciou o líder do conselho, sua voz carregando o peso da história.
Cada comunidade terá representantes no Conselho das Águas, e as decisões serão tomadas em conjunto, como nossos ancestrais faziam. A notícia da descoberta dos aquíferos e da prisão de Ahmad al-Rashid havia se espalhado rapidamente. Jornalistas chegavam de todas as partes do país, maravilhados não apenas com a descoberta arqueológica, mas com a história do potro marcado pelos espíritos e da jovem que o havia salvado. Os verdadeiros heróis são os cavalos, dizia ela sempre que lhe perguntavam sobre sua coragem. Eles guardaram este segredo por gerações, esperando o momento certo para revelá-lo. A rainha do deserto e seu filho haviam se tornado símbolos vivos de esperança e renovação. O potro, agora conhecido por todos como guardião das águas, continuava crescendo em força e beleza. Suas marcações especiais, longe de serem apenas um padrão na pelagem, eram um lembrete constante da conexão sagrada entre os cavalos e o deserto. As mudanças na região começaram quase imediatamente. Seguindo o mapa revelado pelos símbolos antigos, as comunidades começaram a reativar os poços ancestrais. A água, cristalina e pura, voltou a fluir em lugares que haviam estado secos por gerações. Na fazenda Al-Hadid, o pai do potro, um majestoso garanhão que havia sido humilhado por Ahmad, foi finalmente vingado. A verdade sobre a tentativa de assassinato de seu filho veio à tona, e a fazenda recebeu proteção especial como local de criação dos cavalos espírito. Fatima observava todas essas transformações com um sorriso sereno. Sua decisão de adaptar o amuleto tradicional com tecnologia moderna havia se provado providencial. O vídeo que havia capturado a crueldade de Ahmad não apenas havia garantido sua punição, mas também havia documentado um momento histórico, o renascimento de uma tradição que muitos pensavam estar perdida. Os espíritos do deserto nunca nos abandonaram, explicava ela para os jovens que agora se reuniam regularmente para aprender as antigas histórias. Eles apenas esperavam que estivéssemos prontos para receber novamente sua sabedoria. O cânion sagrado foi transformado em um centro de aprendizagem, onde o conhecimento tradicional era preservado e transmitido às novas gerações. As pinturas rupestres, protegidas por lei e pela reverência do povo, continuavam revelando novos segredos a cada nascer e pôr do sol. Ahmad al-Rashid, em sua cela na prisão, havia sido forçado a enfrentar as consequências de suas ações. Sua fortuna foi confiscada e direcionada para um fundo destinado à preservação dos recursos hídricos da região. Seus luxuosos empreendimentos turísticos foram transformados em centros de pesquisa e conservação. Mas a transformação mais significativa ocorreu nas pessoas. A redescoberta dos aquíferos antigos não trouxe apenas água física para a região. Trouxe de volta um sentido de propósito e conexão com a terra que havia sido quase esquecido na correria do mundo moderno. O potro, crescendo sob os cuidados amorosos de sua mãe e a proteção da comunidade, tornava-se cada dia mais consciente de seu papel especial. Suas marcações, que haviam servido como chave para revelar os segredos antigos, agora eram estudadas e documentadas, garantindo que esse conhecimento nunca mais seria perdido. A rainha do deserto, sempre majestosa em sua sabedoria maternal, observava com satisfação, enquanto seu filho assumia seu destino. Ela havia cumprido sua missão, não apenas salvando seu filhote, mas ajudando a restaurar o equilíbrio sagrado entre homem, animal e terra. As antigas profecias haviam se cumprido, mas de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. O retorno dos cavalos espírito não havia trazido apenas água para o deserto. Havia trazido de volta a própria alma de um povo, sua conexão com o passado e sua esperança no futuro.
E assim, sob o sol do deserto, uma nova era começava. Uma era em que a sabedoria antiga e o conhecimento moderno caminhavam lado a lado, guiados pela força incansável de uma mãe, a coragem de uma jovem e as marcações especiais de um potro que havia sido destinado a mudar o mundo. 2 meses haviam se passado desde aquela tarde fatídica em que Ahmad al-Rashid havia enterrado um jovem potro no deserto, desencadeando uma série de eventos que transformariam para sempre a vida de toda uma região. O deserto, sempre sábio em sua infinita paciência, havia usado até mesmo um ato de crueldade para revelar uma verdade há muito esquecida. Naquela manhã especial, o sol nascia sobre uma paisagem transformada. O cânion sagrado, antes conhecido apenas pelos espíritos antigos, havia se tornado um centro de peregrinação e aprendizado. Pessoas de todas as partes do mundo vinham conhecer o lugar onde os cavalos espírito haviam revelado os segredos das águas do deserto. Amira, agora reconhecida como uma jovem sábia apesar de sua pouca idade, caminhava pelo cânion, acompanhada pelo guardião das águas. O potro havia crescido em tamanho e beleza, suas marcações especiais mais vibrantes que nunca. A rainha do deserto os seguia alguns passos atrás, seu porte majestoso inalterado pelo tempo. "Vejam", dizia Amira para um grupo de visitantes apontando para as paredes antigas. "Cada símbolo conta uma história, não apenas do passado, mas do futuro que estamos construindo juntos." Fátima observava a neta com orgulho, enquanto ela conduzia os visitantes pelo local sagrado. O amuleto, que havia capturado tanto a crueldade quanto o milagre, agora repousava em um lugar de honra no pequeno museu construído na entrada do cânion, lembrando a todos como a sabedoria antiga e a tecnologia moderna podiam trabalhar juntas. "Os espíritos do deserto", explicava ela aos mais jovens, "não nos dão apenas água para nossos corpos, mas sabedoria para nossas almas. Cada gota é um lembrete de nossa conexão com a terra e uns com os outros." O sistema de gestão das águas estabelecido pelo Conselho havia se tornado um modelo de sustentabilidade e cooperação. As comunidades, antes divididas pela escassez, agora trabalhavam juntas para preservar e distribuir esse recurso precioso. Os antigos canais, reativados e mantidos com reverência, garantiam que a água fluísse de maneira equilibrada por toda a região. A fazenda Al-Hadid florescia sob nova administração. Os cavalos árabes, sempre especiais, agora eram criados com um propósito ainda mais nobre: preservar a linhagem dos cavalos espírito e sua conexão sagrada com o deserto. O pai do potro, outrora humilhado por Ahmad, era agora reverenciado como o progenitor de uma nova geração de guardiões. Ahmad al-Rashid, em sua cela distante, havia se tornado uma lenda às avessas, um lembrete de como a ganância podia cegar as pessoas para a verdadeira riqueza que as cercava. Sua história era contada não com raiva, mas como uma lição sobre a importância de respeitar os dons sagrados da terra. Naquela manhã especial, enquanto o sol subia no horizonte, algo extraordinário aconteceu. O guardião das águas, acompanhado por sua mãe, conduziu Amira até um local específico do cânion. Ali, sob a luz dourada do amanhecer, suas marcações revelaram um novo conjunto de símbolos nas paredes antigas. Uma mensagem que havia esperado o momento certo para ser descoberta. "É uma promessa", sussurrou Amira, seus olhos brilhando de emoção ao decifrar os antigos caracteres. "Uma promessa dos espíritos do deserto de que, enquanto houver aqueles que respeitem a água como um dom sagrado, ela nunca faltará." O potro relinchou suavemente, um som que ecoou pelas paredes do cânion como música antiga. A rainha do deserto ergueu a cabeça orgulhosamente, como se confirmasse as palavras da jovem.
O vento do deserto soprou suavemente, carregando o aroma de água fresca e plantas em floração, um milagre no coração do deserto. E assim, a história que começou com um ato de crueldade transformou-se em um testemunho do poder da compaixão, da sabedoria antiga e da conexão eterna entre homem, animal e terra. O deserto, em sua infinita sabedoria, havia transformado lágrimas em água, dor em conhecimento e perda em um presente para todas as gerações futuras. Os cavalos espírito, guardiões silenciosos dos segredos do deserto, continuariam sua vigília eterna, suas marcações especiais brilhando como faróis de esperança sob o sol escaldante. E a Mira, a menina que havia escutado seu chamado, continuaria compartilhando sua história, lembrando a todos que os maiores tesouros não são aqueles que podemos possuir, mas aqueles que aprendemos a preservar e compartilhar. O deserto, sempre sábio, sempre paciente, guardava ainda muitos segredos, mas agora, graças à coragem de uma jovem, à determinação de uma égua e às marcações especiais de um potro destinado à grandeza, o mais precioso desses segredos, a água que dava vida ao deserto, estava novamente nas mãos daqueles que sabiam honrá-la como um dom sagrado.